Olá, boa tarde. Hoje nós vamos desenvolver um assunto que eu acho muito importante e bem atualizado. O tema da nossa conversa hoje será a influência da Ordem de Cristo nas instituições financeiras atuais. Para falarmos a respeito desse assunto, vamos fazer uma contextualização histórica para que nós possamos ter uma noção do que vai ser conversado. Sabemos que no século XI, no ano 1095, 1099, houve uma expedição que historicamente é caracterizada como cruzada, e esta foi a primeira cruzada, onde a cidade de Jerusalém ela estava sendo administrada, dominada pelos muçulmanos. E o Papa, que era, na verdade, o gestor religioso, o gestor espiritual da época, fez uma convocação a todos os nobres para fazer uma incursão e tentar recuperar, tentar resgatar, no caso, pegar de volta a Cidade Santa. E nesse contexto, houve a primeira cruzada, o primeiro combate, onde ali foram vários nobres, várias pessoas, enfim, parte dos feudos, se retiraram para esta cruzada. Muitos morreram, e outros conseguiram chegar ao destino final. E nesta conclusão, nesta chegada à Cidade Santa, a cidade de Jerusalém, quando terminou a batalha, não bastou eles ganharem a guerra e expulsar, no caso, retirar o controle da cidade das mãos dos muçulmanos. Precisava agora criar meios para que outras pessoas pudessem se deslocar e chegar até a Cidade Santa, até a cidade de Jerusalém. E para que essas pessoas pudessem se deslocar da Europa, se deslocar de outros locais e chegar na Terra Santa ou em Jerusalém, era preciso ter uma guarnição. Por quê? Porque o caminho ou a caminhada era muito tortuosa. Por mais que eles tenham vencido a primeira cruzada, no caminho ainda tinha algumas pessoas, algumas tribos, os beduínos, os próprios muçulmanos, que fazia com que essas pessoas que se deslocavam em direção à cidade de Jerusalém, a cidade santa, fossem saqueadas, fossem roubadas, enfim, fossem defraudadas. E para que isso pudesse, na verdade, ser minimizado, um homem, um cavalheiro nobre, por nome Ugles de Payers, ele mais 8 cavaleiros fizeram uma organização que, anos mais tarde, a Igreja Católica, a Igreja que na verdade dominava o conceito religioso, o conceito praticamente político da época, eles fizeram esse contrato, e criou-se a ordem, os cavaleiros da Ordem de Cristo, chamado, ou da ordem do Templo, que ficou conhecido como os Cruzados, ou os Templários, Muitas pessoas conhecem como os Templários. Então, o cavaleiro da Ordem do Templo. E essas pessoas, esses soldados, esses nobres, começou a defender esses peregrinos durante a sua caminhada. Passando-se alguns anos, eles acharam por bem não deixar que as pessoas, ou não melhorar as condições dessas pessoas para fazer esta caminhada. Ao invés de levar valores em mãos, valores físicos, levar moedas, na época se trabalhava muito com ouro,
né? E para que eles não perdessem os seus bens nessa travessia, o que foi proposto, passados-se alguns anos? Esses cavaleiros templários criaram o sistema, um embrião do sistema bancário que nós conhecemos hoje, onde, na verdade, as pessoas, os nobres, as pessoas de um modo geral, fazia depósitos em determinada cidade e recebia ali uma carta de crédito, recebia ali uma carta que vinculava ao valor que eles haviam depositado e eles podiam retirar esse valor ao chegar no local de destino. Então não era preciso mais eles fazerem essa caminhada, essa travessia, carregando seus bens em mãos. Eles podiam depositar esse valor, depositar essa quantia em determinado lugar. Por exemplo, depositava na França e sacava em Jerusalém. Depositava na Inglaterra e sacava em Jerusalém. Depositava em qualquer lugar em Portugal e sacava em Jerusalém, ou vice-versa. Depositava em Jerusalém e sacava na Inglaterra, em Portugal, enfim, qualquer outro local. Então ali começou o que nós ficamos conhecendo, historicamente, como sendo o embrião das instituições financeiras. A carta de crédito. Essa carta de crédito, se nós pararmos e fizermos uma análise, ela vai servir como se fosse o cheque, né? Que para nós, muitas pessoas hoje não conhecem mais, mas pessoas da minha idade, da minha geração, conhecem muito bem, né? Os cinquentões, os sessentões, conhecem muito bem a questão da transação via cheque. Então, era o que nós conhecemos, ou ficou conhecido historicamente, como as cartas de crédito. Hoje as pessoas conhecem como cartão de crédito. Então a pessoa pega um cartão, a instituição fornece para ele um cartão de crédito e ele consegue fazer saque, consegue fazer compras em qualquer lugar que esse cartão seja aceito. Então, na verdade, isso foi criado, não o cartão de crédito, não o cheque, mas a carta de crédito por via templária, lá no século XII, século XIII. Então, algo que foi criado lá no passado e hoje nós continuamos usando e às vezes usando sem saber a sua origem, sem saber quem na verdade começou, enfim. Mas por isso que a história ela nos dá a condição de nós termos noção de muitas coisas que nós temos hoje. Às vezes as pessoas param e pensam, eu tenho determinado conhecimento, tem determinados bens e não sabe nem como isso começou. E a história lhe proporciona isso. A historiografia lhe proporciona isso. Por isso que é de suma importância as pessoas conhecerem um pouco de história. A história, ela dá a condição das pessoas ter o conhecimento do passado, aplicá-lo no presente e conseguir chegar no futuro, de repente, melhor, né? Então, voltamos ao nosso assunto. A influência dos templários nas instituições financeiras da atualidade. Como eu falei anteriormente, o próprio cartão de crédito, o próprio cheque que nós temos nos dias atuais, um protótipo desse material foi criado lá no século XII pelos templários. Muito bem. Com relação a isso, nós temos que entender que quando os templários foram dissolvidos no ano de 1307 pelo rei da França, Filipe IV, ou Filipe o Belo, né? Por que aconteceu do reino da França extirpar esse conceito templário? Primeiro porque, na verdade, o mundo estava mudando. O mundo era feudal e estava se modernizando. E o próprio rei, estando ele um pouco endividado, porque ele havia pego, junto aos templários, muitos empréstimos para financiar o reino da França, financiar as guerras que estavam acontecendo, a expansão do território, e ele vendo a oportunidade de dissipar, de acabar com os templários e encampar aquele patrimônio, aquele grande patrimônio que os templários tinham, ele assim o fez no ano de 1307. Houve o início e finalizando totalmente no ano de 1312. Enfim,
Então esse sistema dos templários ele foi encampado por vários países. Por exemplo, o Banco de San Georgios de Gênova, no ano de 1407, eles absolveram as instituições, eles absolveu o sistema que os templários usavam para fazer a transação, para transacionar o dinheiro, os valores. O Banco de Médici, também em Florença, no século XV, usou também dessa forma, a forma que os templários usavam. O Banco da Inglaterra, em 1694, herdou o conceito de depósito e garantia de emissão de nota. Então, são coisas que os templários criaram lá no século XII e até hoje, ao passar dos séculos, continua sendo usado, né? Então, vamos lá ver um conceito de elementos de equivalência. Elementos que os templários fizeram, né, lá no começo, e a equivalência deles nos dias de hoje. Por exemplo, os templários. Os templários usavam a carta de crédito, conforme eu falei. Uma pessoa depositava um valor, né, em determinada casa templária, e conseguia receber por meio desse valor uma carta. Claro que havia ali uma cobrança administrativa, tá? E eles caminhavam ou viajavam com esta carta. Ao chegar em outro território, em outra casa templária, eles conseguiam sacar este valor. A carta de crédito que os templários criaram equivale hoje, como falei anteriormente, ao cheque e ao cartão de crédito que nós temos na atualidade. Os templários criaram os cofres fortificados, tá? Tudo que as pessoas tinham, depositava na casa templária e lá ficava guardado. Ouro, valores, joias, enfim. Cofres fortificados. O que seria hoje os cofres fortificados dos templários? Seria hoje as agências e bancos centrais, onde as grandes empresas, as grandes fortunas, fazem o seu depósito, a sua aplicação, e lá fica guardado, né? Outro ponto interessante que os templários criaram foi as casas do templo inteligente. Casas do templo inteligente, onde havia um intercâmbio, uma inteligência intercambial. E hoje o que significaria essas casas do templo inteligente? Seria a rede bancária internacional. Não eu, de repente você, mas muitas pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, eles podem fazer um depósito no Brasil e sacar na Europa, sacar nos Estados Unidos, sacar na China, enfim. Essas casas templárias inteligentes equivalem hoje à rede bancária internacional. Outra coisa, contabilidade detalhada. Os templários eram minuciosos. Eles tinham a sua contabilidade totalmente detalhada para nem o cliente perder dinheiro e nem eles perderem dinheiro. Então, eles faziam uma contabilidade totalmente detalhada. E o que significa hoje essa contabilidade detalhada? Hoje são as auditorias e as compliance, onde todo ano, 3 em 3 meses, não importa, passar do tempo, passar dos dias, essas grandes empresas fazem as suas auditorias para saber se o dinheiro que ali está sendo depositado está sendo feito da forma correta, respeitando tanto o cliente quanto a quem está sendo depositado, a quem está sendo confiado. Essa é a importância. Então, essas auditorias eram equivalentes às contabilidades detalhadas que os templários faziam lá no século XII, lá no século XIII. Outro ponto importante que os templários criaram, que hoje também nós usamos, é o que nós, na época dos templários, os empréstimos sobre taxa simbólica, taxa administrativa. Eles não podiam cobrar juros, porque como eles eram encampados, eles eram de uma forma protegidos pela igreja, e o juro para a igreja era usura, e usura era pecado. Então os templários não usavam o termo juros, mas eles criavam uma taxa simbólica administrativa. O que seria isso hoje? Hoje, na rede bancária, é o crédito bancário com juros regulados. Então, hoje, se você precisa de um valor, você tem crédito, você vai a um banco
e o banco lhe empresta um dinheiro, um valor, com juros regulados. 10%, 5%, 2%, 20%, não importa. Importante é que ele te emprestou um valor, as mesmas coisas que os templários faziam. Pessoas, reinos, como foi o caso que eu falei. Filipe IV, Filipe o Belo, pegou muito dinheiro com os templários para financiar as guerras da França. As guerras que a França estava fazendo junto a outros países. Então, esses empréstimos sob taxa simbólica é o que hoje nós temos como crédito bancário com juros regulados. Outro ponto importante. Quando uma pessoa pegava um valor na Casa Templária, existia ali a proteção e sigilo. Então, eles não falavam quem pegou, quanto pegou e por que pegou. Não importava. O que seria essa proteção em sigilo dos templários? Hoje, significa ou vincula-se ao sigilo bancário. Se você tem muito valor, se você tem uma importância alta, o banco ele mantém sigilo sobre o seu patrimônio. Por quê? Porque isso foi herdado lá da época dos templários. Os templários tinham a sua forma de proteção e sigilo. Por exemplo, um rei que pegasse um valor com os templários, uma pessoa que pegasse, um nobre que pegasse um valor com os templários, isso ficava em sigilo. Não era divulgado ao público. A mesma coisa que hoje os bancos fazem, sigilo bancário. Tanto é que quando a justiça quer saber de alguma coisa a respeito da sua movimentação financeira, tem que fazer o quê? Pedir permissão para quebrar o sigilo bancário, o sigilo da pessoa. Então isso também foi herdado da época ainda dos templários, século XII e século XIII. Então, em síntese histórica, o que isso pode influenciar? Os templários fundaram um modelo financeiro internacional. Os templários fizeram com que isso viesse à tona. Até então não tinha. Então, quem fez com que isso viesse à tona foi os Cavaleiros do Templo, ou que ficou conhecido como Templários. Os Templários. Então, muitas pessoas ouvem falar em Templários, mas não sabem que muitas coisas do que eles fizeram, ainda nos dias de hoje, século XXI, nós ainda continuamos usando algo que foi feito há praticamente 10 séculos, 1000 anos atrás. Foi criado lá há 1000 anos e nós usamos isso hoje. O sistema bancário que nós usamos hoje teve como embrião aquilo que os templários fizeram no século XI e século XII. Então, se você quer conhecer alguma coisa com relação à história, estude a história. Siga os canais que falam sobre história, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a ter um pouquinho de conhecimento de história, você vai ver que as coisas que você tem hoje não veio por acaso, não está aqui por acaso. Veio e estar aqui porque alguém, uma pessoa ou um grupo, fez com que isso pudesse chegar até os seus dias, até os nossos dias. Conhecer é a fonte do poder e o saber não ocupa espaço. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo e uma próxima explicação. Caso vocês queiram, alguma instrução, alguma orientação, algum parecer sobre qualquer outro tema histórico, estamos aqui. José Luiz, o historiador. Estamos aqui para ajudá-lo a conhecer. Porque quem conhece tem o poder. Quem tem o poder mantém a ordem. Muito obrigado e uma boa tarde.